Amém? Vamos ler o texto? Mateus capítulo 4, versos 23, 24 e 25. O texto diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, e ele foi ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Amém. Esse texto é maravilhoso. Eu vou te dar duas opções. O que você prefere entre essas duas? Você prefere receber uma boa notícia ou você prefere que o seu desejo seja atendido? Você preferiria receber uma boa notícia ou você preferiria que o seu maior desejo fosse atendido? Por exemplo, suponha que você esteja passando por problemas financeiros. Nesse momento, você preferia receber uma boa notícia? Você preferia que eu chegasse para você e falasse assim: poxa, pode contar comigo, poxa, eu vou torcer por você, eu espero que fique tudo bem, vai dar tudo certo? Ou você preferiria que eu simplesmente quitasse todas as suas dívidas? Suponha que você esteja com problemas no seu casamento, nesse momento. Você preferiria que eu chegasse para você e falasse assim: conta comigo, eu vou orar por você, poxa, Jesus vai te ajudar, fica tranquilo, vai dar tudo certo? Ou você preferiria que a gente chamasse os pastores da igreja para conversar com o seu marido ou com a sua esposa, para mostrar o erro que eles estão cometendo, para que o seu casamento ficasse bem logo numa boa? Se você vivesse no tempo de Jesus, e o próprio Jesus surgisse na sua frente, você preferiria apenas ouvir a notícia de que ele tinha chegado, afinal, com ele, o reino estava literalmente próximo, ou você preferiria que ele te perguntasse: o que você quer que eu te faça? E ele atendesse o seu principal desejo naquele momento? Você já pensou ser cego no tempo de Jesus? Você já pensou ser um paralítico no tempo de Jesus? Ou um epilético? Não seria nada mal ser curado por Jesus, especialmente numa época tão precária de saúde, de medicamentos, de recursos. Mas eu quero que você preste muita atenção aos detalhes do texto que a gente acabou de ler essa noite. O texto diz que Jesus foi por toda a Galiléia e ele foi ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e então curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Essa estrutura aqui, dessa ordem em que Jesus agia, que a gente está vendo aqui em Mateus 4, 23, ela é muito importante. Jesus, ele anunciava as boas novas do reino e depois ele curava. Veja, Mateus aqui ele está relatando o início do ministério de Jesus. Antes dele começar a escrever relatos específicos, de fato, de curas, de pregações, ensinos que Jesus trouxe para o povo, ele vai fazer um resumo do que ele escreveria a seguir no Evangelho. Esse trecho que a gente está lendo aqui essa noite, Mateus 4, versos 23, 24 e 25, é esse resumo da vida e da obra de Jesus na região ali da Galiléia. E Mateus, nesse resumo, ele vai dizer isso, que Jesus ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas e depois ele curava os doentes e enfermos. Só que você sabe o que é mais interessante? É que quando a gente vai ler todo o Evangelho de Mateus, a gente vai perceber que essa ordem na qual Jesus agia é uma ordem que se repete não poucas vezes. Isso aconteceu muitas vezes. Aqui, Mateus está falando de um tempo em que Jesus estava na cidade da Galiléia e ele vai resumir isso que a gente acabou de ler. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. E o texto vai dizer que ele agia assim, e isso foi tão notório e evidente naquele tempo e naquela época, que gente de toda aquela região, da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região até do outro lado do Jordão, veio gente de todos esses lugares para começar a seguir Jesus. Se você olhar aí na sua Bíblia, olha o subtítulozinho que está desse trecho que a gente acabou de ler. Vai dizer exatamente o resumo do que Jesus fazia. Só que aí Mateus vai continuar relatando alguns casos específicos sobre Jesus. Logo depois do capítulo 4,
Mateus vai relatar o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o momento em que Jesus prega. E aí nos capítulos 8 e 9, ele vai começar a falar de curas e milagres que Jesus realizou. Mais uma vez essa ordem se repetindo, primeiro Jesus prega e depois Jesus começa a fazer curas e milagres. Aí Mateus vai fazer um outro resumo lá em Mateus 9, verso 35, se você puder acompanhar, vê aí. Mateus vai dizer que Jesus, mais uma vez, ele ia passando por todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mais uma vez, Jesus pregava, depois ele curava. Aí Jesus vai enviar agora os 12 discípulos, para eles começarem a fazer o mesmo que ele já estava fazendo. E antes dele enviar esses 12 discípulos, ele vai dar algumas instruções para os seus 12 discípulos, que você vai encontrar em Mateus capítulo 10. E se você ver os versos 7 e 8 do capítulo 10, olha a instrução que Jesus vai dar para os seus discípulos. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Aí, o que vocês vão fazer? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jonatas relembrou esse texto aqui ontem na pregação dele. Mais uma vez, Jesus agora instruindo os seus discípulos: olha, preguem e depois curem. Aí depois que Jesus instrui os seus discípulos, Mateus vai relatar o que a gente vê lá no capítulo 11, no primeiro verso. Jesus vai instruir os seus discípulos e vai enviar os seus discípulos e vai dizer que depois que ele terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Jesus vai pregar e vai ensinar naquelas cidades ali. E nesse momento, Mateus vai relatar que os discípulos de João Batista vêm até Jesus para perguntar se ele era realmente o Cristo. E a gente vai ler isso em Mateus, capítulo 11, versos 4, 5 e 6, o que Jesus vai responder para os discípulos de João Batista. Ele vai responder: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O que vocês estão ouvindo nas minhas pregações e vendo que eu estou fazendo. E ele vai dizer: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus vai dizer qual é a consequência agora da sua pregação, do seu ensino. Ele vai dizer: olha, falem para João o que vocês estão ouvindo, que eu estou pregando, e falem das curas que vocês estão presenciando com seus próprios olhos. Pregação e depois cura. Aí Mateus vai relatar alguns casos específicos com Jesus, vai escrever algumas parábolas que Jesus ensinou. Aí depois Jesus vai voltar para a sua cidade natal, lá em Mateus capítulo 13, no verso 54, vai dizer que Jesus, chegando à sua cidade, ele começou a ensinar o povo na sinagoga e todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Só que aí vai dizer que no verso 58, que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, mas Jesus realizou milagres. Primeiro, mais uma vez, ele prega, ensina e depois ele cura. Ele até poderia ter realizado mais milagres, mas o povo da sua cidade de Natal foi incrédulo e ele não fez muitos milagres. Aí Mateus vai fazer vários relatos importantes para a gente do Evangelho, vai falar da morte de João Batista, das multiplicações dos pães, dos embates que Jesus vai ter com os mestres da lei e fariseus, vai falar da intimidade que Jesus começa a desenvolver com os seus discípulos, aí vai falar do episódio da transfiguração, vai falar de outros milagres e vai dizer que Jesus vai começar então agora a ensinar os seus discípulos mais próximos. Ele vai ensinar e pregar para os seus discípulos mais próximos. Em Mateus 19, versos 1 e 2, vai dizer que Jesus, tendo acabado de dizer essas coisas, ele acabou de ensinar os seus discípulos mais próximos, ele sai da Galileia, vai para a região da Judéia, do outro lado do Jordão, grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Depois que Jesus ensinou o que precisava ensinar, multidões seguem Jesus, e lá Jesus vai realizar muitas curas. Mais uma vez, Jesus prega e depois ele cura. Aí já no fim da vida dele, ele volta para Jerusalém, agora já para consumar aquilo que ele precisava realmente fazer, a sua missão, para entregar a sua vida. Vai dizer que ele chega em Jerusalém, ele entra no templo
e aí acontece aquele episódio que a gente já conhece, que ele limpa o templo, ele purifica o templo. E a gente lê em Mateus 21, versos 12, 13 e 14 que Jesus entra no templo, expulsa todos os que ali estavam comprando e vendendo, ele derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e diz para eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E aí vai dizer o quê? Que os cegos e os mancos se aproximaram de Jesus e ele os curou. Mais uma vez, Jesus entra, purifica o templo, ele prega, ele ensina e depois ele vai curar. A gente vê claramente em todo o Evangelho de Mateus. Perdão se eu fui cansativo para vocês, mas eu queria muito provar esse ponto aqui para vocês essa noite. A gente vê claramente que o ministério de Jesus sempre teve esses dois aspectos que são complementares. Sempre teve pregação e cura, mas a pregação da boa nova sempre vinha antes da cura. Ele pregava as boas novas do reino e então ele ia curar as enfermidades e doenças. Talvez isso passe despercebido numa leitura rápida da nossa Bíblia, mas essa ordem na qual Jesus sempre agia importava e importava muito. Vai dizer que você não pensa assim, pelo menos eu penso. Eu prefiro mostrar alguma coisa muito poderosa antes, para os meus amigos de oração, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu prefiro mostrar alguma coisa que cause um impacto e depois eu falo de Jesus, depois eu prego o Evangelho. Porque eu prefiro muito mais depois falar com a autoridade de alguma coisa que eu acabei de mostrar para eles. Talvez você já tenha pensado em algum momento da sua vida assim: poxa, primeiro eu vou mostrar minha vida, eu vou ser uma pessoa legal, eu vou tentar ser simpático, eu vou tentar ser agradável, aí depois eu vou falar de Jesus e vou apresentar o Evangelho para tal pessoa. Jesus, ele não fazia assim. Jesus, ele pregava o Evangelho de cara. Jesus chegava já falando das boas novas do reino, e aí ele ia fazer as coisas. Jesus, ele começava pregando a boa nova, e depois é que ele ia mostrar os sinais que acompanhavam o seu discurso. Mas por que ele agia assim? Isso não é curioso? Se as pessoas daquele tempo de Jesus tinham tanta necessidade, se Jesus se importava com elas, tanto que Jesus curava de fato, Jesus fez muitas coisas boas por essas pessoas, por que primeiro ele apresentava as boas novas e depois que ele ia curar, depois que ele ia apresentar algum sinal miraculoso? Você já ouviu aquelas pessoas dizendo assim: não adianta pregar o Evangelho se a pessoa estiver com fome. Primeiro a gente tem que alimentar a barriga da pessoa, aí a gente prega o Evangelho, porque é aí que ela vai ouvir a gente. Parece que Jesus não pensava assim. Quando a gente olha de uma forma honesta o Evangelho. Vocês lembram do que eu perguntei no início? Você prefere receber uma boa notícia ou você prefere que o seu principal desejo seja atendido? Quando a gente olha para os detalhes do texto e de todo o Evangelho, a gente vai perceber que Jesus sempre seguia essa ordem. Antes, a boa notícia, depois a cura. Antes a boa notícia, depois os desejos atendidos, depois os anseios atendidos. Não à toa, um discípulo que foi testemunho ocular, Mateus, quando ele vai escrever tudo o que ele viu e presenciou, ele vai dizer que Jesus sempre pregava e depois curava. Parece que Jesus preferia dar primeiro a boa notícia e depois é que ele ia atender os desejos e anseios das pessoas. Ainda que aquelas pessoas talvez preferissem o inverso. É muito provável que todas aquelas pessoas que foram curadas preferissem ser curadas antes de ouvir a boa notícia do reino. A questão é, por quê? Por que Jesus agia nessa ordem? E a resposta é a primeira lição que eu quero trazer para a gente aqui essa noite. Porque Jesus, ele não é apenas melhor que as suas bênçãos, mas ele é também maior, e ele é mais importante, e ele é mais necessário que elas. Jesus, ele não é só melhor que as suas próprias bênçãos, ele também é maior, e ele é mais importante, e ele é mais necessário que todas elas. O fato de Jesus apresentar primeiro as boas novas aponta a gente para a necessidade mais básica que o ser humano tem, que é a necessidade de ter um Salvador.
Todos nós precisamos de um Salvador. A nossa maior necessidade não é a comida, a nossa maior necessidade não são as roupas, a nossa maior necessidade não é a nossa moradia, a nossa maior necessidade é o perdão dos nossos pecados. Por isso, o que nós mais precisamos em toda a nossa vida e em toda a nossa história é de um Salvador. Jesus cumpriu o seu ministério nessa ordem, pregação e depois cura, porque Ele sempre foi um Deus amoroso. A própria notícia sobre a realidade dele mesmo é melhor e é maior e é mais importante e mais necessária do que os seus sinais miraculosos, porque essa notícia é a resposta àquilo que a gente mais necessita, aquilo que a gente mais precisa em toda a nossa vida. Por isso, a boa notícia de Jesus é melhor até mesmo do que a cura. A boa nova de Jesus é melhor do que aquilo que a gente quer, é melhor do que aquilo que a gente pode desejar, é melhor do que qualquer plano que a gente possa fazer. Jesus, Ele é sim melhor do que as suas bênçãos. A gente já ouviu isso várias vezes aqui, em diversas pregações nesse púlpito. Mas Jesus não é só melhor do que as suas bênçãos. Jesus também é maior do que as suas bênçãos. Jesus também é mais importante do que as suas bênçãos. Ele também é muito mais necessário do que as suas bênçãos. Não que os seus sinais não sejam importantes. Os sinais, eles cumprem um papel fundamental para apontar para o Messias revelado em Jesus. O próprio Jesus, depois de ler o texto lá do profeta Isaías, Clovinho relembrou isso aqui ontem na pregação dele, ele vai confirmar que aquela profecia de Isaías se cumpre nele. Ele vai dizer, ele abre o livro, encontra o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E depois ele vai dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Os sinais eram importantes para provar de fato que Jesus era o Messias esperado. Os sinais, eles tinham a sua importância e o seu lugar, mas Jesus queria deixar claro que Ele era muito mais necessário e mais importante na vida de qualquer ser humano. Vocês lembram daquele episódio em que os amigos levam um paralítico até Jesus, no momento em que Jesus está pregando para uma multidão de pessoas, e aí esses amigos não conseguem levar o paralítico até Jesus, eles vão por cima da casa e colocam lá o paralítico na frente de Jesus. Jesus se impressiona com a fé daqueles caras, e aí Jesus se vira para o paralítico e diz, Marcos capítulo 2, verso 5, filho, os seus pecados estão perdoados. Muito provavelmente, o paralítico não queria receber essa boa notícia. Muito provavelmente ele queria ter o desejo de andar atendido. Mas aqui, esse mesmo princípio está acontecendo de novo. Só que, nesse episódio com o paralítico, a gente vai ver uma outra coisa que vai aprofundar muito mais o que a gente está falando até agora. Essa afirmação que Jesus vai fazer para o paralítico é uma afirmação que vai escandalizar os mestres da lei que estavam presentes ali naquele local. E Jesus, conhecendo seus corações, ele vai perguntar para esses caras, em Marcos 2, 9 agora, que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? E essa pergunta é muito intrigante, porque se a gente lê às vezes de uma forma mais rápida, sem muita atenção, pode ser que a gente pense no primeiro momento, é claro que é mais fácil perdoar pecados do que fazer um milagre desse. Principalmente na cabeça daquelas pessoas que achavam que Jesus era só alguém falando em nome de Deus. Eles não estavam entendendo que Jesus era o próprio Deus. Só que se Jesus fala em nome de alguém, se Jesus está falando de uma forma terceirizada, ele não poderia perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecado é o ofendido, é o próprio Deus. Ele não poderia falar isso aqui, mas a verdade é que Jesus está falando exatamente o contrário. Para aqueles homens ali naquele momento, é infinitamente mais difícil perdoar pecados. Eu não sou um mero fazedor de milagres, eu sou o Salvador do mundo.
Qualquer fazedor de milagre pode chegar para um cara assim e falar: levante-se e ande, pegue a sua maca e vai para sua casa. Mas só o Salvador do mundo pode dizer para um ser humano: todos os seus pecados estão perdoados. E aí muitos estudiosos vão dizer que nesse momento, bem no inicinho ainda do Evangelho de Marcos, a sombra da cruz já estava se projetando sobre o caminho de Jesus, porque Jesus sabe o que os mestres da lei estavam pensando nesse momento. Se ele deixasse circular que ele não é só alguém que faz milagres, mas que ele é de fato o Salvador do mundo, essas pessoas vão querer matar Jesus. Se ele não só curar aquele paralítico, mas ele também resolver perdoar os seus pecados, ele sabe que ele está dando um passo decisivo e irreversível no caminho da sua morte. Veja, naquele momento, Jesus tinha poder para curar completamente o corpo daquele paralítico. Assim como Jesus tem poder hoje para te dar o sucesso profissional que você tanto deseja, assim como ele tem poder hoje para te dar o relacionamento que você tanto deseja, assim como ele tem poder hoje para te dar o reconhecimento que você tanto busca na sua carreira. Na verdade, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para dar imediatamente a cada um de nós aquilo que a gente mais deseja. Não existe dúvidas quanto a isso. Só que ele sabe perfeitamente que quer a gente seja um paralítico deitado numa maca ou um profissional que busca o sucesso, nós não precisamos de alguém que possa somente realizar os nossos desejos. Nós precisamos de alguém que possa ir muito mais fundo que isso. Nós precisamos de alguém que consiga usar as suas garras cheias de cuidado e amor para rasgar em pedaços todo o nosso egocentrismo. Nós precisamos de alguém que possa arrancar de nós todo o pecado que escraviza e distorce até mesmo os nossos sonhos mais lícitos. O que nós mais precisamos é de perdão. E esse é o único modo de curar o nosso descontentamento. E para isso é preciso muito mais do que um mero fazedor de milagres, ou de um gênio da lâmpada. É preciso um Salvador. Essa é a nossa maior necessidade. Só que Jesus sabe que para ser o nosso Salvador, Ele vai ter que morrer. E mesmo sabendo, Ele não vai mudar em nada o seu ministério e a sua entrega. Por isso, Ele é melhor e maior e mais importante e mais necessário que qualquer coisa que a gente possa desejar. E nesse processo em que a gente começa a lidar com aquilo que a gente pensava ser o nosso desejo mais profundo, a gente vai descobrir que Jesus nos revela um desejo que é muito mais profundo e mais verdadeiro, que estava lá dentro, oculto, escondido, que é o nosso anseio por Ele mesmo, pelo próprio Jesus. E Ele não apenas vai atender esse desejo, Ele vai cumprir esse desejo. Querido, Jesus não vai fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, de conceder para o nosso coração o nosso desejo mais profundo nesse mundo caído, até que a gente aprenda que o nosso desejo mais profundo sempre foi por Ele, desde o início. O próprio Jesus é melhor do que os seus sinais. O próprio Jesus é melhor do que a cura. O próprio Jesus é melhor do que as bênçãos. O próprio Jesus é melhor do que qualquer desejo atendido. E Jesus não é apenas melhor do que tudo isso, mas Ele também é maior, mais importante, mais necessário. Ainda assim, vem uma segunda lição que eu queria destacar para a gente nessa noite. Ainda assim, Jesus continua se importando com as nossas vidas, até mesmo com as coisas menores ou menos importantes. Isso é o que é mais lindo de todo o texto que a gente está lendo, de tudo que a gente está falando essa noite. Ainda que você esteja concordando comigo até agora, ainda que isso seja verdade, ainda que a boa nova fosse de fato mais necessária e mais importante e maior e melhor, Jesus continuava curando. Ele não deixou de curar só para mostrar um ponto. Jesus continuava curando, Ele não deixava de curar, até mesmo lá na sua cidade natal, quando as pessoas foram incrédulas, Ele curou um pouco menos, mas Ele curou.
Jesus sempre teve compaixão, Jesus sempre se importou, Jesus sempre amou, mas Ele queria ajustar os valores do coração. Jesus, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele ama a gente com amor, que é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas Ele precisa ajustar os desejos e os valores do nosso coração. Esse é o significado mais profundo de Mateus 6, quando a gente lê no meio do Sermão do Monte, Mateus 6,33, Jesus ensinando: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas as coisas básicas, de roupa, de comida, que a gente precisa no nosso dia a dia, tudo isso Deus vai prover. Jesus aqui não estava querendo uma prova da nossa fidelidade por Ele, tipo, olha só, mostra o quanto você me ama, me busca primeiro e fica tranquilo, aí confia em mim que aí eu vou conceder tudo o que vocês precisarem, aí eu vou suprir todas as necessidades de vocês. Não, isso aqui tem a ver com amor. Ele sempre soube que a nossa maior necessidade, a nossa necessidade mais básica é a de ter um Salvador. Então Ele simplesmente por nos amar, Ele ajuda a acertar os valores do nosso coração. Jesus aqui, Ele estava querendo dizer, olhem, busquem em primeiro lugar o reino, porque é disso que vocês realmente precisam, e podem ficar tranquilos com as outras coisas, eu garanto para vocês que o Pai vai dar elas para vocês, vocês não vão passar fome, vocês não vão passar necessidades. Busquem em primeiro lugar o reino, é disso que vocês necessitam, é disso que a alma de vocês realmente precisa. Jesus hoje continua se importando com a nossa vida material, Ele continua se importando com as nossas necessidades, Ele só quer que a gente coloque em ordem os nossos valores, e quando a gente entende isso, a vida ganha um novo sentido. Muitos homens de Deus viveram isso e registraram na palavra de Deus. É por isso que Davi, um servo de Deus, consegue dizer, eu não tenho bem nenhum além de ti. É por isso que Moisés, quando está falando lá com Deus, quando Deus diz que não vai mais com o povo, eu vou cumprir minha promessa, mas eu não vou mais com esse povo obstinado e rebelde, Moisés se vira para ele, Senhor, se você não for, nem envia a gente. E aí ele começa a conversar com Deus, aí depois ele vai dizer, Senhor, eu quero ver a tua glória, isso é melhor do que as promessas. Senhor, olha só, não faz sentido o cumprimento da promessa sem você junto. Não faz sentido, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para o meu povo. Todos os homens de Deus que realmente se encontraram com Ele, passaram a amar a Deus dessa forma, passaram a ter prazer na presença de Deus assim, fizeram de Deus a coisa mais valiosa em toda a sua vida, porque o coração ajustou os valores, o coração se alinhou ao coração de Deus. E Jesus garante que a gente pode viver tranquilo. Ele vai continuar se importando com as coisas menores. Ele vai continuar se importando com as nossas necessidades. Ele vai continuar se importando até com os nossos desejos e com as nossas vontades terrenas. Ele vai continuar curando as nossas doenças e enfermidades. Ele vai continuar ajudando a gente a sair do sufoco. Ele vai continuar trazendo paz e alívio ao nosso coração, porque a gente também precisa disso. Mas Ele quer que a gente saiba profundamente que Ele ainda é muito melhor do que todas essas coisas. Ele continua se importando com as nossas vidas e com as nossas necessidades, mesmo sabendo que o que a gente mais precisa é dele mesmo. Isso não é maravilhoso? Queria trazer então duas aplicações para a gente, diante de tudo que a gente ouviu. Em primeiro lugar, priorize o que é prioridade. A gente precisa aprender a priorizar o que é prioritário. Se Jesus priorizava a boa notícia da sua vinda antes de realizar as curas e libertações, isso precisa ensinar alguma coisa para a gente. Isso precisa ensinar para a gente o que é prioridade para o nosso Deus. E, consequentemente, se torna prioridade para as nossas vidas. Quantas vezes a gente sente que a gente está tão distante de Deus, que a gente poderia melhorar o nosso relacionamento com Ele, mas a gente não está disposto a priorizar o que é prioridade. Aí o Dani comentou isso aqui, na pregação dele aqui na primeira noite, falando sobre o entretenimento, quanto tempo que a gente tem gastado com isso nas nossas vidas. Gente, é verdade. Você já abriu seu celular e viu lá o tempo de uso? Quanto tempo que a gente fica na rede social?
Quanto tempo que a gente perde vendo séries na Netflix, no Amazon Prime ou qualquer outro canal desses de streaming aí. É claro que a gente dá 3, 5 horas por dia para essas coisas que são inúteis e ter um relacionamento com Deus de 20 minutinhos que eu leio minha Bíblia aqui e faço uma oração. É claro que a gente vai se sentir distante de Deus. É óbvio. É claro que a gente não vai ouvir a voz de Deus com clareza se a gente tem 15 minutos com Ele, quando tem, e a gente entrega toda a nossa vida e toda a nossa dedicação para a nossa carreira e para tudo que eu quero e para o meu desejo e para o meu sonho. A vida com Deus, ela exige tempo, disciplina e desejo. E precisa dessas 3 coisas, porque se a gente só tiver tempo, disciplina e não tiver desejo, a gente se torna uma pessoa legalista. Se a gente tiver só tempo e desejo e não tiver disciplina, a gente se torna alguém inconstante. Se a gente tiver disciplina e desejo, mas não tiver tempo, a gente vai ser superficial. E sempre vai se sentir distante e longe de Deus. A gente precisa arrumar tempo, disciplina e desejo para o nosso Salvador. A gente vive hoje num tempo e numa geração em que é muito normal a dedicação de toda uma vida para uma carreira brilhante, ainda que isso destrua a família. Ninguém se escandaliza com isso. As pessoas até comentam, ele queria dar o melhor para a família dele. A esposa, o marido também, não entendeu isso, né? Mas viver a vida inteira por Jesus e pelo seu reino, se for para ter um padrão de vida um pouco menor, um pouco mais baixo, aí a gente vai sofrer crítica. Aí a gente vai ser criticado pra caramba. Até mesmo dentro da própria igreja. Quantos estão dispostos a abrir mão daquele empreguinho a mais que assim, tira toda a sua vida? Você para de vir no culto, você para de participar das coisas da igreja, mas eu preciso manter o tal padrão. Jesus, sendo a luz do mundo, curou e libertou muitos, mas ele sempre anunciava a boa notícia sobre quem ele era e o que ele veio fazer antes de realizar todos os sinais miraculosos que ele realizava. Porque o Evangelho é melhor e é mais importante do que qualquer necessidade física ou desejo que a gente tenha nesse mundo. Experimente só investir mais tempo, mais disciplina e colocar mais desejo no seu relacionamento com Jesus e veja se você não vai se tornar uma pessoa melhor. Veja se você não vai se tornar um profissional melhor. Veja se você não vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um namorado melhor ou qualquer outra coisa que você pense na sua vida melhor. Eu te desafio a fazer isso. Porque é impossível a gente colocar mais tempo na nossa vida com Deus sem que as coisas do nosso coração se acertem. E a segunda aplicação, valorize e aprenda a desejar ardentemente o Evangelho na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Essas 2 coisas, Jesus e o Evangelho, não são coisas separadas. São a mesma coisa. Jesus e a sua notícia, Jesus e a boa nova, Jesus e o que ele veio fazer, são a mesma coisa. O Evangelho é especial e é lindo e é poderoso, porque se trata de uma pessoa. Ele aponta para uma pessoa e sua obra. Jesus, ele é o cerne do Evangelho. E isso é o que a gente pode ter na nossa vida de mais valioso, de mais valioso. Eu fico olhando para minha filhinha que acabou de nascer, tem 2 meses e meio. É claro que eu sou pai, eu sou totalmente suspeito de falar, eu acho ela a coisa mais linda do mundo e mais fofa do mundo. Mas o que eu vou falar é real, é de verdade. Eu não me importo em qual colégio que ela vai estudar, eu não me importo quais vão ser os gostos dela, qual vai ser a profissão que ela vai escolher daqui a tantos anos. A única coisa que eu não abro mão para a vida dela é que ela se converta a Jesus, é que ela passe a amar Jesus. O mais importante para mim é que ela ame Jesus com todo o coraçãozinho dela, porque se isso acontecer, ela vai ter sabedoria para fazer todas as coisas na sua vida de modo que ela glorifique a Deus, e assim ela vai ter sabedoria para escolher um bom marido, assim ela vai ter sabedoria para escolher uma boa profissão,
preocupação e fazer qualquer outra coisa na vida dela. Hoje, a minha única preocupação com a minha filha, o nosso maior foco lá em casa, o que eu mais oro por ela, o que eu mais gasto tempo investindo é que ela ame Jesus, é que desde pequeno, desde criancinha, o seu coração já seja regenerado, porque isso é o que existe de mais importante. Assim ela vai aprender a desejar e a amar Jesus em toda a sua vida. Por isso que Moisés vai ensinar lá em Deuteronômio para o povo, capítulo 6, olha, vocês têm que fazer de tudo, bota na testa, escreve em tudo que é porta de casa, faz o que vocês puderem, falem de dia, de noite, na ida, na volta, falem desse Deus que é o único Deus, enche a vida das crianças e dos seus filhos disso, porque isso é a coisa mais importante. É assim que a gente vai aprender a desejar mais e mais de Jesus, porque Ele é o próprio Evangelho, Ele é melhor do que a cura que pode trazer, Ele é melhor do que as bênçãos que pode trazer, Ele é melhor do que todas as maravilhas que pode realizar. E quero concluir. Eu comecei perguntando aqui essa noite se você preferia uma boa notícia ou ter o seu desejo realizado, ter o seu desejo atendido. Em Jesus, essas duas coisas são possíveis juntas. A boa notícia e o nosso maior desejo, porque é impossível a gente conhecer Jesus, é impossível a gente fazer de Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador, é impossível a gente reconhecer o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas e não encontrar desejo na sua presença. Quando Jesus se torna a boa nova de salvação, ao mesmo tempo Ele se torna também o nosso maior desejo. Nossa maior necessidade passa a ser atendida. Em Jesus, a gente consegue ter a melhor notícia de todas e a gente tem o nosso maior desejo atendido. Por isso que sim, Jesus é sempre melhor. Jesus é muito melhor do que suas bênçãos, e Ele também é maior, e Ele também é mais importante, e Ele também é muito mais necessário. Porque nós precisamos de um Salvador, nós não precisamos de um fazedor de milagres. Ainda que Jesus se importe e atenda os nossos desejos mais profundos, nada, nunca nessa vida vai se comparar à salvação que foi conquistada por Ele naquela cruz. E Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado porque ela mostra para a gente coisas que inundam a gente de alegria e de desejo de viver para você, Senhor. Ajuda a gente a viver para a sua glória todos os dias da nossa vida. Inunda a nossa alma e nosso coração. Traz a gente para cada vez mais perto, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração tudo que tem impedido a gente de olhar para você, tudo que tem atrapalhado a gente de ter você como nosso maior desejo em todos os nossos dias, Senhor. Não deixe que as coisas desse mundo, Senhor, passageiras e pequenas, tomem todo o nosso tempo e toda a nossa dedicação e toda a nossa entrega, Senhor. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Que você seja sempre a nossa maior prioridade, Senhor, e a coisa mais importante e mais necessária. Que seja assim sempre, Senhor, e que nós sejamos filhos teus que brilham mesmo nesse mundo em trevas, nesse mundo caído, Senhor, e o seu nome seja glorificado, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.